Olá, galerinha! Como vocês estão? Boa quarta-feira para todos. Última semana de revisões, né? Revisõezinhas do terceiro bimestre. Semana que vem temos prova, como eu já falei com vocês nas lives, né? Então, bora estudar, bora prestar atenção, vamos embora comigo prestar atenção, estudar, ler, tirar as dúvidas, tá, gente? Porque semana que vem, ó, prova, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? E lembrando que o último dia para entregar os trabalhos, né? Que a tia Débora solicitou trabalhos que valem 5 pontinhos do terceiro trimestre, sexta-feira, 2 de outubro. Joia? Então, quem não entregou, ó, corre para entregar, tá bom? Porque faltam só 2 dias. Joinha? Bem, galera, hoje a nossa revisão, nós vamos falar sobre preposição. As preposições são palavras invariáveis, ou seja, elas são invariáveis, não tem como eu mudar, né? Por exemplo, eu caminhei até o parque, né? Então, o até, certo? É uma preposição. E eu não tenho como mudar, não tem como colocar no plural, por exemplo, atés. Não vai, né? Então, as preposições, elas são invariáveis. E elas servem para ligar um verbo a um substantivo. Elas servem para ligar um substantivo a um adjetivo, né? Então, as preposições, elas são usadas de várias maneiras. E elas são invariáveis. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Vou tirar minha colinha da apostila, lá na página 70, tá? Então, eu vou ler e depois eu vou dar alguns exemplos, joia? Então, ó, as preposições, algumas preposições, tem várias outras, tá? Mas eu vou ler apenas os exemplos que estão aqui na nossa apostila. Então, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, né? Sem, sob, sobre e traz. Então, são palavras, gente, que não vão nem para o plural, não vão para, né? Continuam no singular. Não tem como eu modificá-las de nenhuma outra forma. Então, aqui eu vou dar uns 2 exemplos, tá? 3 exemplos, vamos ver, sobre as preposições. Então, vamos lá, ó. Gente, preposição é bem facinho, tá? Então, a atividade da plataforma vai ser exatamente essa para identificar ou completar, né, a frase com a preposição correta. Então, por exemplo, se eu escrever assim, ó, eu fui até o parque. Muito bem. Aí, eu tenho aqui a minha preposição. Qual é a minha preposição? O até. O até é minha preposição. Por quê? Porque ele está ligando o meu verbo, que é o fui, até o meu artigo, que é o o, certo? Então, ó, se eu simplesmente escrevesse assim, eu fui ao parque, faria sentido? Não, não faria sentido. Então, a preposição, como eu já havia dito para vocês, ela serve para quê? Para fazer a união, tá? De verbo com artigo, de verbo com adjetivo, de verbo com substantivo, né? E para dar sentido, porque senão ficaria sem sentido. Outro exemplo. Fui andar de skate. Suponhamos, né? Fui andar de skate. Qual é a minha preposição aqui? É o de. Por que o de? Porque o de está ligando o meu verbo, que é andar, ao meu substantivo. Lembrando que verbo é tudo aquilo, né, que indica uma ação. E o substantivo, como a gente já viu no primeiro, no segundo e agora no terceiro bimestre, substantivo
é tudo aquilo que dá nome às coisas, certo? Então, verbo significa ação, andar, caminhar, olhar, né? E também alguns fenômenos da natureza, né? Estados da natureza. Então, se eu simplesmente falar assim, fui andar skate, fez sentido? Não, né? Fui andar de skate. Aí sim faz sentido. Então, a preposição, ela serve justamente para unir, certo? Para quê? Para que faça sentido. Por exemplo, se eu escrever assim, deixa eu pensar, peraí. Assim, ó. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Então, eu também tenho uma preposição, ó. O cuide, tá? O cuide é uma preposição, porque ele está... O cuide não, o da, perdão. O da é uma preposição, porque ele está unindo, né, o verbo a outra palavrinha, tá bom, gente? Então, suponhamos que eu escreva, que eu pense assim... último exemplo, tá? Vou trabalhar de ônibus amanhã de manhã. Muito bem. Então, aqui na minha frase, ó, vou trabalhar de ônibus amanhã de manhã. Tenho quantas preposições aqui? Uma ou duas? Duas preposições. Gente, nem sempre as preposições são iguais, tá? Na frase. Aqui foi uma coincidência, tá? Mas as preposições podem ser diferentes. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Fui até o ponto de ônibus de carro, né? Então, eu tenho o até e o de, certo? Que fazem essa união. Aqui é a mesma coisa, ó. O de, que liga o trabalhar, né? Até o substantivo, ônibus. E aqui eu tenho o amanhã, né? Que liga o amanhã ao manhã. Porque não faria sentido se a minha frase ficasse assim, vou trabalhar ônibus amanhã. Faria sentido? Não. Então, as preposições, elas servem exatamente para isso, para fazer essa junção, fazer essa união, para que a frase, para que o texto, ele tenha sentido. Apenas isso. Tá bom, galerinha? Façam a atividade lá da apostila e até a nossa próxima aula, galerinha. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Tia Débora ama vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. E como eu já disse, agradeçam sempre ao Papai do Céu por tudo, principalmente pela saúde, pela família de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, galerinha. Beijos, até a nossa próxima aula. Tchau, gente!